Bom dia, queridas amigas, queridos amigos. Esse é o canal Resistente. Eu sou Eduardo Moreira. Hoje é dia 27 de agosto de 2019. São exatamente 8 horas e 11 minutos da manhã. E o que me traz nessa entrada extraordinária aqui, uma live extraordinária, é um pouco de dor e muita indignação e revolta. E por quê? Hoje, o site The Intercept Brasil, em parceria com o noticioso UOL, revelou nova troca de mensagens entre os procuradores da então chamada Operação Lava Jato, em Curitiba. E troca de mensagens que faziam referência a momentos muito dolorosos na vida de uma pessoa, de um ser humano, do ex-presidente Lula, que foi a perda da sua esposa Maria Letícia, a perda do neto e a perda do irmão Vavá. Então eu vou passar logo para determinados diálogos trocados por esses procuradores, para depois fazer um brevíssimo comentário. Deltan Dallagnol, em 24 de janeiro de 2017. Um amigo de uma prima disse que Marisa chegou ao atendimento sem resposta como vegetal. Olha como é que um procurador da República se refere a um ser humano. Januário Paludo, o outro procurador, disse o seguinte: estão eliminando as testemunhas. Olha o que disse um procurador da República, tão bem remunerado, com tantas vantagens e benefícios pagos pelo seu imposto. Estão eliminando as testemunhas. Dia 2 de fevereiro de 2017, Ataíde Ribeiro Costa, Marisa Letícia morreu, e traz o link da notícia. Laura Tesler, aquela que o Moro disse que era muito fraquinha em audiência. Quem for fazer a próxima audiência do Lula é bom que vá com uma dose extra de paciência para a sessão de vitimização. Carlos Fernando, vamos ficar em silêncio sobre o fato, é esperar para ver como eles vão se comportar. A reação somente se passarem dos limites. Ninguém ganha falando contra quem morre ou contra a família. Com uma pequeníssima dose de sensatez, esse ex-procurador Carlos Fernando. Eu vou pular algumas aqui. Carlos Fernando disse em 4 de fevereiro de 2017, traz o link de uma notícia de Mônica Bergamo dizendo que Marisa vivia em agonia permanente desde busca em sua casa, segundo relatos. Laura Tesler comenta: ridículo, uma carne mais salgada já seria suficiente para subir a pressão, ou a descoberta de um dos milhares de humilhantes pulos de cerca do Lula. E ela continua: só falta dizer que a Lava Jato implantou 10 anos atrás um aneurisma na cabeça da mulher. Milhares de pessoas morrem de AVC no mundo, isso faz parte do mundo real e ponto. Aí vem o tal Januário Paludo, que inicialmente disse que estavam eliminando as testemunhas. Concordo, acho que isso pesou mais, pois poderia vir a público. E se os advogados do Lula empestarem? Como lembrá-los? A propósito, sempre tive uma pulga atrás da orelha com esse aneurisma, não me cheirou bem. E a segunda morte em sequência. Quer dizer, ele continua duvidando da existência do aneurisma e duvidando da causa-morte de Marisa Letícia. Ele parece que insistindo na tese da eliminação de testemunhas. Laura Tesler. Quero que os facínoras que fizeram isso contra ela tenham um dia a humildade de pedir desculpas. Ela aqui está transcrevendo o depoimento do Lula a respeito do falecimento da sua esposa. E aí Antônio Carlos Welter comenta: ele deveria tomar para si o que escreveu. Deltan Dallagnol, o homem procurador de Deus, cristão fundamentalista, comenta: bobagem total, ninguém dá mais ouvidos a esse cara. E aí me parece que já a gente vai pular um pouco o tempo e falece o irmão de Lula. Deltan Dallagnol, ele vai pedir para ir ao enterro. Se for, será um tumulto imenso. Ataúde Ribeiro Costa, mas se não for, vai ser uma gritaria, um prato cheio para a ONU.
Orlando Martello, petição de Lula, acho uma temeridade ele sair. Não é um preso comum, vai acontecer o que aconteceu na prisão. Diogo Castor, eu acho que tem que deixar sair. É muito grave você não poder enterrar um irmão, mas enfim, respeito opiniões contrárias. Esse Diogo Castor, que já foi pego enrolado na Operação Lava Jato, que ele tinha um irmão que era advogado de defesa de alguns denunciados pela própria operação, pelo menos nesse episódio demonstrou um mínimo de humanidade. Ataíde Ribeiro Costa, eu também acho que tem que autorizar a saída. Ou como disse um de nós, leva o morto lá na Polícia Federal. Orlando Martello, é muito grave praticar um crime que recomende regime fechado, mas o problema é outro, precisa de um batalhão para fazer a segurança dele. A militância vai abraçá-lo e não deixar ele voltar. Se houver insistência em trazê-lo de volta, vai dar ruim. Diogo Castor, entendo as ponderações, considero razoáveis, mas mesmo assim não acho que ele possa ser penalizado por causa disso, sendo que a lei prevê que todos os presos em regime fechado têm esse direito. Quer dizer, esse procurador parece que é o único, com uma pequena dose de humanidade, que o único que quer seguir a lei, que a lei permite e prevê a saída de presos em regime fechado para enterrarem seus familiares. Orlando Martello, 3, 4, 10 agentes não trarão de volta. Aí que mora o perigo, caso insisto em fazer cumprir a lei. Um procurador da República chamado Orlando Martello, discutindo com outros procuradores, porque esses outros, no caso só do tal do Diogo Castor, insistem em cumprir a lei. E ele é contra o cumprimento da lei, um procurador da República. Januário Paludo, em 29 de janeiro de 2019. Aí ele coloca a petição me parece que do presidente Lula, pedindo para ver o irmão. Olha, é estarrecedor. É estarrecedor o que hoje foi vazado pelo Intercept Brasil, em parceria com o UOL. Ataíde Ribeiro, simplesmente indeferir, estamos agindo como Pilatos e deixando a juíza em situação difícil. Orlando Martello, acho que não, penso o contrário, embora isso possa ser conversado com ela antes. Se ela quiser indeferir, vai usar ipsilíteres o nosso parecer. Se concordarmos, ela ficará com a bucha sozinha caso indefira. Se deferir e der merda, vai ficar com a bucha sozinha. Orlando Martello, mas o melhor seria ver qual o posicionamento dela e darmos apoio se for para autorizar. Antônio Carlos Welter, eu acho que ele tem direito a ir, mas não tem como. É o Estado que tem que garantir a ida e a vinda do preso. Januário Paludo, o safado só queria passear e o Welter com pena. Eu vou repetir. Antônio Carlos Welter, às 22h18. Eu acho que ele tem direito a ir, mas não tem como. Às 23h36, Januário Paludo. O safado só queria passear e o Welter com pena. Eu acho que não precisa nem de comentário. Jerusa Viesili. Vamos apanhar muito por causa disso. Laura Tesler. O foco está em Brumadinho. Logo passa muito mimimi. E aqui a notícia da morte do neto do ex-presidente Lula. Jerusa Viesili, preparem para a nova novela de ida ao velório. Ataíde Ribeiro, putz, no meio do carnaval. Deltan Dallagnol, tem que fazer igual o Toffoli deu. Orlando Martello, eu disse, amanhã morre o filho e vamos ter mais problemas. O neto é mesmo que filho, também acho que já que tem a decisão do Toffoli como parâmetro, tem que ir nessa esteira. O Toffoli, quando do falecimento do irmão Vavá, determinou que o corpo fosse, se eu não me engano, para uma unidade militar e que o presidente Lula pudesse ver o irmão fazer a sua despedida, sem levar celular, sem nada, o que por fim inviabilizou que o ex-presidente Lula pudesse se despedir do seu irmão. Então, o Orlando Martello e Deltan Dallagnol defendendo que, na verdade, fizessem que nem o Toffoli fez naquele momento e deferissem em parte, de modo a, no final das contas, inviabilizar a presença do ex-presidente Lula no sepultamento do neto.
E aí Deltan coloca a notícia, Lula dá adeus a Neto. Depois coloca outra notícia, Gilmar liga e Lula reage aos prantos. Robertson, estratégia para se humanizar como se isso fosse possível no caso dele, risos. Deltan, não, estratégia para ampliar a base na esquerda e que é sua aliada desde a questão da execução provisória, ele pensa no Senado. Jerusa Viecili, GM, Gilmar Mendes, não dá ponto sem nó. Monique Schecker, fez discurso político travestido de despedida em pleno enterro do neto. Gastos públicos altíssimos para o traslado, reclamação do policial que fez a escolta. Vão vendo. Bom, minha gente, esses são os trechos das mensagens trocadas entre procuradores nesses 3 momentos de imensa dor de qualquer ser humano: a perda da esposa, a perda de um irmão e a perda de um neto. E vejam os comentários dos procuradores, o que revela muita indignação da minha parte. Eu peço desculpa por estar trazendo tão cedo uma notícia como essa e estar fazendo esse comentário. É de indignar que os nossos impostos paguem altos salários e benefícios fora, muitas vezes muito acima do teto constitucional, para pessoas como essas aqui. Pessoas como essas, que não têm a menor dignidade, que não são pessoas humanas, que fazem traço do falecimento de familiares e que demonstram que, na verdade, eles não tratavam o ex-presidente Lula como um réu, tratavam como um inimigo a ser eliminado, a ser destruído, ele e os seus familiares. Essa era a Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula, de cunho e de natureza exclusivamente política, como o canal já em diversas oportunidades colocou, mas muito mais do que isso. O tratavam como um inimigo, ele e seus familiares, a serem eliminados, fazendo graça, fazendo troça do falecimento de familiares. Isso é muito grave. E o que é pior? Vocês acham que o presidente da República, que foi eleito em 2018 com base numa fraude evidente, já confirmada pela Vaza Jato, pelo Intercept Brasil, quando impediram a entrevista de Lula, quando torceram pela eleição de Bolsonaro, fizeram de tudo, deram palestras privadas, o senhor Deltan Dallagnol na XP, meses antes da eleição, para traçar as estratégias da Operação Lava Jato com vistas à eleição de 2018. Tudo que já foi revelado, que demonstra claramente o viés político-eleitoral da operação e a fraude da eleição para presidente da República em 2018. E por que isso? Porque essas pessoas estão se revelando terem o mesmo perfil do presidente da República eleito. Muita gente ainda fica surpresa, chocada, com inúmeras manifestações do atual presidente que demonstra não ter a menor humanidade, ele é anti-humano, ele não tem empatia, ele não tem carinho, ele só quer proteger os filhos dele. Com filé mignon é para os filhos, para o resto é brutalidade, é violência, é bala na cabeça, é eliminação de direitos. Mas, infelizmente, parte da sociedade brasileira pensa e age exatamente como o atual presidente. O que nós vimos e o que foi revelado por esses diálogos deixa absolutamente cristalino que esses procuradores da República, repito, ocupantes do mais alto nível dos cargos públicos no Brasil, recebendo muitas vezes, muitos deles, acima do teto constitucional, se você somar salários com benefícios, demonstram não ter qualquer empatia, qualquer humanidade, a vaidade, a arrogância, a falta de preparo, a falta de humildade, falta de se colocar no lugar do outro. É lamentável, é lamentável.
o Supremo Tribunal deveria, há muito tempo, ter agido contra figuras assim. E vamos ficar esperando até quando? Vamos esperar até quando que algo seja feito? Procurador-chefe da Operação Lava Jato, que se dizia um cristão temente a Deus, com esse tipo de declaração aqui. É a hipocrisia no seu grau mais cristalino, mais expresso. São hipócritas. É isso, pessoal, com muita indignação, eu vou ficando por aqui e nós voltamos a qualquer momento com alguma entrada extraordinária. E lembrar que hoje, às 18h30, nós teremos uma entrevista com um professor da Universidade Federal de Belém do Pará, para tratar muito do meio ambiente, das queimadas na Amazônia, dessa questão da Amazônia. Mas vamos voltar a qualquer momento que se exija. Quero desejar a todas e a todos, se possível, uma boa terça-feira, um bom restante de semana. Bom dia.